Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijark, professora e designer do time de artesãos. Na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça a partir da técnica do crochê, nível intermediário, ou seja, requer um pouquinho mais de habilidade com a técnica para que você possa executá-la. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Barroco Natural 4, 200 gramas, dois novelos do fio Barroco Max Color 4, 200 gramas, na cor 6394 lavanda, agulha para crochê número 3,5 mm, 3 botões, agulha para tapeçaria, fita métrica e tesoura. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas é facilmente adaptável para outros tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a blusa, é necessário que você tire duas medidas. A primeira corresponde à altura da peça e a segunda medida é referente à largura da blusa. Com base na primeira medida, nós vamos tecer o número de correntinhas até atingir a medida da altura da blusa. E para que dê certo o ponto fantasia trabalhado para a produção dessa blusa, nós vamos tecer múltiplos de 4 mais 1. Então aqui eu vou iniciar com o nozinho do crochê e vou tecer para a minha medida o total de 145 correntes, ou seja, 144 correntinhas é divisível por 4 e eu acrescento mais uma correntinha, totalizando 145 correntes. Então eu vou começar a tecer as correntes e vou contar. Finalizadas as 145 correntinhas, para o meu ponto, resultam em aproximadamente 90 centímetros. E ao dobrar ao meio, eu vou ter aí uma blusa medindo 45 centímetros de altura. Bom, finalizadas as correntes, agora eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira com um ponto alto, sendo um ponto para cada ponto de base. Aqui eu tenho a correntinha 145. Eu vou tecer mais duas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha e vou tecer um ponto alto para cada correntinha de base, resultando em 145 pontos altos. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora vamos para a segunda. Eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e para o ponto seguinte vou fazer o segundo ponto alto. Vou tecer um ponto alto para cada ponto de base, totalizando para a segunda carreira 145 pontos altos. Para a terceira carreira, nós vamos tecer a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, viro todo o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no segundo ponto de base e teço um pontinho alto. Vamos fazer aqui o total de 145 pontos altos, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a terceira carreira, vamos para a quarta e última carreira de ponto alto. Então, eu vou tecer novamente 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar a laçada, inserir no ponto seguinte e vou fazer aqui um pontinho alto. Vou tecer o total de 145 pontos altos, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizadas as 4 carreiras, contendo 145 pontos altos cada, eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora eu vou vir com outra cor e eu vou amarrar o fiozinho aqui, pegando neste último pontinho que eu cortei e arrematei. Então, eu passo a agulha inserindo neste último pontinho, eu puxo e faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou tecer 2 pontinhos altos fechados juntos. Para iniciar o primeiro pontinho, eu vou fazer apenas 2 correntinhas e agora eu dou a laçada, insiro pegando no ponto ao lado e faço então um ponto alto, dou a laçada, puxo tudo. Teço 5 correntinhas de separação. Feito as 5 correntinhas, pulo um ponto de base, no ponto seguinte,
faço ponto alto e não termino, no ponto ao lado, faço ponto alto e não termino, e no próximo ponto, faço ponto alto, dou a laçada, puxo tudo. Então, nós iniciamos com 2 pontos altos fechados juntos, tecemos 5 correntinhas para a separação, pulamos um ponto e aqui nós estamos fazendo agora 3 pontos altos fechados juntos. Esses 2 pontinhos altos fechados juntos eu vou fazer apenas para o início e para o término da carreira. O restante serão 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu teço 5 correntinhas. Feito as 5 correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto alto e não termino, para o próximo ponto faço um ponto alto, não termino, e para o ponto ao lado de base faço um ponto alto, dou a laçada, puxo tudo. Novamente 5 correntes, dou a laçada, pulo um ponto e faço 3 pontinhos altos fechados juntos. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão da carreira. Para finalizar, observe que nós temos aqui 3 pontinhos restantes de base. Então, eu pulo este pontinho, no segundo eu insiro, faço ponto alto e não termino, e insiro pegando no último pontinho de base, faço ponto alto, dou a laçada e puxo tudo. Bom, então, nós vamos iniciar e finalizar com apenas 2 pontinhos altos fechados juntos e o restante do trabalho nós vamos tecer 3 pontinhos altos fechados juntos. Para a próxima carreira, nós vamos distribuir 5 correntinhas e pontos baixos. Então, vou começar aqui tecendo o total de 5 correntes, viro todo o trabalho, insiro pegando dentro dessa alça e faço ponto baixo, novamente 5 correntinhas, insiro pegando dentro desse intervalo, ou seja, dessa alça, faço ponto baixo. Então, vou distribuir 5 correntinhas e um ponto baixo. Para concluir a segunda carreira do ponto fantasia, eu vou tecer apenas 2 correntinhas, vou dar a laçada, vou inserir pegando dentro desse conjunto de 2 pontos altos e vou fazer um ponto alto. Agora, para a terceira e última carreira do ponto fantasia, eu vou fazer o seguinte, vou começar com 3 correntinhas, vou virar todo o trabalho e vou fazer mais um pontinho alto dentro do mesmo ponto. Aqui eu tenho 2 pontinhos altos, faço uma corrente de separação, dou a laçada e na correntinha número 3, eu vou tecer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito 3 pontinhos altos, faço uma corrente, dou a laçada, novamente pegando nessa próxima alcinha, na correntinha número 3, eu repito 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente uma corrente, dou a laçada e teço mais 3 pontinhos altos para dentro da terceira correntinha da alça. E eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a terceira e última carreira do ponto fantasia, eu vou dar a laçada, vou inserir pegando na terceira correntinha e vou fazer aqui 2 pontos altos, 1 e 2. Agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Feito isso, nós vamos trocar de cor e vamos tecer novamente 4 carreiras de ponto alto. Para iniciar a primeira carreira de ponto alto, eu venho com outra cor, insiro a agulha pegando aqui neste pontinho, puxo e faço 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base, sendo os pontos altos e as correntinhas. Então, eu insiro a agulha e começo com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto. Dou a laçada, insiro pegando dentro do próximo pontinho alto e faço ponto alto. Insiro pegando dentro da correntinha de separação e faço um ponto alto. E para os pontinhos altos de base, teço ponto alto. Nós vamos ter o total aqui de 145 pontos altos. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora eu vou tecer mais 3 carreiras contendo a mesma quantidade de pontos
como eu fiz aqui anteriormente. Então, nós vamos repetir 4 carreiras de pontos altos e 3 carreiras de ponto fantasia. 4 carreiras de pontos altos e 3 de ponto fantasia. Nós vamos tecer alternando essa quantidade de carreiras e pontos até atingir a largura desejada. Então, com base na segunda medida, eu meço a circunferência total do busto e divido por 4. Eu tenho 100 centímetros de busto, dividido por 4, vou ter aí 25. Então, eu vou tecer a quantidade de carreiras até atingir 25 centímetros ou mais. Bom, então eu vou dar sequência ao trabalho até atingir a medida desejada da peça. Aqui eu teci aproximadamente 27 centímetros na sua largura, lembrando que de comprimento eu tenho aí 90 centímetros. Bom, o meu limite era de 25 para mais. Se eu tecer menos que 25, a minha blusa vai ficar muito justa. Então, passou um pouquinho de 25 e não tem problema, porque eu prefiro uma peça um pouco mais soltinha. Vejam só que aqui eu tenho apenas 2 carreiras. Por quê? Eu vou deixar as outras 2 para o outro lado da peça. Então, é como se eu tivesse feito o lado direito e agora eu vou para o lado esquerdo da peça. Aqui eu teci 2 carreiras apenas e agora a terceira eu vou fazer de ponto baixo, mas eu não vou fazer toda a extensão. Eu vou dividir a quantidade de pontos, sendo 145 dividido por 2, eu vou destinar 72 pontos para o ponto baixo e 73 pontos para correntinhas. Então, nós vamos ter o total de 145 pontos no total, sendo 72 de pontos baixos e 73 de correntinha. Então, eu vou dar início ao ponto baixo. Eu vou tecer aqui o total de 72 pontos baixos. Para iniciar o pontinho baixo, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Então, 1 e 2. Insiro pegando no próximo pontinho e faço um ponto baixo. E eu vou contando até atingir 72 pontos no total. Finalizados os 72 pontos baixos, nós vamos ter esse resultado aqui. Então, nós iniciamos a partir dessa lateral, fomos tecendo até chegar quase que no centro, e todo esse restante de pontos eu não vou tecer, porque eu vou compensar em correntinhas. Então, aqui eu finalizei o ponto número 72, sendo o ponto baixo, e agora eu vou tecer 73 correntinhas. Concluída as 73 correntinhas, agora eu vou voltar tecendo ponto alto, não só para as correntes, mas também para os pontinhos baixos de base. Então, eu faço aqui mais 2 correntinhas, dou a laçada e insiro na 4ª corrente. E volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base, sendo correntinha e ponto baixo. Finalizada essa etapa, nós vamos ter esse resultado. Então, nós temos aqui uma tira de pontos altos, sendo o total de 73 pontos. E para a carreira de ponto baixo, nós tecemos, então, um total de 72 pontos, totalizando 145 pontos. Bom, o que eu vou fazer agora? A partir desta carreira de ponto baixo para cá, eu vou espelhar a quantidade de carreiras que eu fiz para este lado. Então, aqui nós temos a primeira carreira e vejam que aqui eu tenho 2 carreiras. Eu vou tecer então um total de mais 2. Já tenho a primeira feita, vou fazer mais uma. E vou reproduzir exatamente a mesma quantidade de pontos e carreiras para este outro lado. Finalizada esta etapa, temos esse resultado. Agora dobre as 2 partes para fazer a emenda das laterais, dando forma às cavas. Dobrada a peça ao meio, agora nós faremos a emenda nas laterais para que nós possamos ter a cava. Então, a mesma quantidade de pontos que você vai emendar para essa lateral, você vai reproduzir do outro lado. Aqui, para a cava no tamanho M, eu sugiro 19 centímetros, para tamanho P, 18, para tamanho G, 20, para tamanho GG, 22. Então, a medida de ponta a ponta
depende muito do tamanho desejado. Para fazer a emenda, eu venho com a agulha, insiro pegando dentro do primeiro pontinho da parte da frente e do primeiro pontinho da parte de trás. Venho com o fio, puxo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes e aproveito já para esconder o fio tanto da emenda quanto da finalização da peça ou início. Agora eu insiro a agulha, passo os 2 fiozinhos para este sentido porque eu vou esconder e vou fazer a junção de um ponto da frente e do ponto de trás com um ponto baixo. Então começo com 2 correntinhas, insiro pegando no pontinho da frente e no pontinho de trás, puxo e faço ponto baixo. Insiro no terceiro pontinho da frente, no terceiro pontinho de trás, puxo e faço ponto baixo. Então eu vou tecer pontos baixos unindo a parte da frente e a parte de trás até chegar aqui no marcador que delimita essa parte aqui da cava. Finalizada a emenda de ambos os lados com ponto baixo, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora é só remover o marcador e aqui nós temos a primeira cava finalizada para tamanho M, medindo aproximadamente 19 centímetros. Bom, esse mesmo processo eu vou repetir do outro lado. Assim que você finalizar essa etapa da emenda, você vai virar essa parte aqui para o lado avesso da peça. Finalizadas as cavas, agora vamos para a parte da frente. Então aqui eu tenho uma abertura em que eu passo o pescoço e para essa parte da frente eu vou fazer algumas carreiras para aplicação de botões, tá? Eu optei para que eu tivesse um decote um pouquinho maior, tecer aproximadamente aí 18 centímetros, mas isso fica a critério seu e também vai depender muito de acordo com o comprimento da sua blusa. Então, quando você finalizar a parte das cavas, você prova na frente do espelho e vê mais ou menos quanto que você quer abotoar, né? Se você quer um decote mais fechado, você pode tecer mais carreiras e colocar mais botões. Se você quer um decote um pouquinho mais aberto, teça menos carreiras e aplique menos botões. Então, fica a critério seu. O primeiro passo é você identificar o tamanho do botão. Tá? Então aqui eu tenho um botão que ele mede aí aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Então eu tenho que tecer o número de carreiras sendo 2 centímetros ou um pouquinho mais. 2,5 é o ideal. E para aplicação do botão, eu vou tecer aí pontos baixos. Então eu venho com o fiozinho, amarro aqui onde eu tenho o marcador, passo o fio. E aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar o fio e vou tecer aqui 2 correntinhas. E vou fazer um pontinho baixo para cada pontinho de base. Concluído o último pontinho baixo da carreira, eu viro o trabalho, insiro pegando dentro do primeiro ponto baixo e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. A quantidade de carreiras vai depender da medida do botão e também da tensão do seu ponto. Então eu vou tecer aqui o número de carreiras até concluir 2,5 cm. Aqui eu teci o total de 5 carreiras de ponto baixo, medindo 18 centímetros de extensão por 2,5 cm de altura. Feito isso, eu venho com os botões e aplico para saber se o número de carreiras é o suficiente. Pronto, agora eu vou cortar e arrematar. Agora, para este outro lado, eu já marquei a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui para os botões e eu vou tecer 2 carreiras de ponto baixo, como eu fiz aqui anteriormente. Então, amarro o fio, teço um pontinho baixo para cada ponto, subo novamente e teço um pontinho baixo para cada ponto. Na terceira carreira é que nós vamos fazer a passagem para os botões. Então, vou dar início aqui, vou tecer 2 carreiras de ponto baixo, como eu fiz anteriormente, com a mesma quantidade de pontos, e volto para mostrar a terceira carreira.
Finalizada a segunda carreira, vamos para a terceira e nesse momento é importante que você tenha um pouquinho de paciência e atenção. O primeiro passo é você posicionar certinho aqui os botões para que você compreenda quantos pontinhos você deve fazer para o início da terceira carreira, quantas correntinhas passam um botão como esse e quantos pontinhos você vai ter entre um botão e o outro. Eu já fiz essa continha e essa continha ela é com base no tamanho do botão e também na distância entre eles. E agora eu vou tecer o seguinte: 3 pontos baixos para iniciar a terceira carreira. 3 correntinhas são suficientes para a passagem de um botão como esse. Pulo 1, 2, 3 e faço mais 8 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Feito 8 pontinhos baixos, novamente 3 correntinhas, pulo 1, 2 e 3 e repito mais 8 pontos baixos. Para concluir, teço aqui 3 correntinhas, pulo 3 pontos e finalizo tecendo 2 pontinhos restantes, 1 e 2. Feito isso, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Aqui eu já apliquei os botões, então com auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu passo o fiozinho da mesma cor que eu teci essas carreiras aqui, passo pegando por dentro desses furos e faço um nozinho. Então aqui eu fiz um nó simples e depois é só esconder este fio. E a aplicação do botão vai depender muito do estilo do botão que você vai utilizar para a confecção da sua blusa. Bom, agora que nós já tecemos essa parte aqui dos botões, vamos para a gola. A gola ela é opcional e é apenas um detalhe. Eu deixei uma distância medindo aproximadamente 13 centímetros, que equivale aí 23 pontos. Então, eu tenho 23 pontinhos dessa carreira aqui, que nós temos a divisão do lado direito e esquerdo, contando a partir dessa carreira, 23 pontos para cá, e depois daqui para cá, 23 que resultam aí em 13 centímetros. Para iniciar a gola, eu vou inserir a agulha pegando no primeiro pontinho, vou passar o fio da mesma cor que eu fiz essa última carreira e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir, vou puxar e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base e eu vou contornar toda essa extensão aqui até chegar do próximo marcador. Finalizado o último ponto baixo, agora nós vamos tecer uma carreira de meio ponto alto. Então, inicio com 2 correntinhas, viro o trabalho e para dentro do primeiro ponto eu vou inserir e vou fazer mais um meio ponto alto. Então, nós vamos ter aqui para o início 2 meio pontos altos e vou tecer um meio ponto alto para cada ponto baixo de base, mas ao chegar lá no último ponto baixo, eu vou repetir 2 meio pontos altos. Para finalizar, eu vou inserir pegando aqui no último ponto baixo e vou fazer 2 meio pontos altos. Pronto, agora a próxima carreira, nós vamos tecer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu viro o trabalho e insiro pegando dentro do meio ponto alto e já começo o primeiro ponto baixo. Para o ponto seguinte, faço o segundo ponto baixo. Então, para a carreira de ponto baixo, nós não vamos acrescentar pontos no início e no final, apenas nas carreiras de meio ponto alto. Finalizada a carreira de ponto baixo, agora vamos para a carreira de meio ponto alto, tecendo 2 meio pontos altos para o início e para o término da carreira. Para começar, teço então 2 correntes, viro o trabalho, dou a laçada e faço mais um meio ponto alto para dentro do primeiro ponto. E teço um meio ponto alto para cada ponto baixo de base. Nós vamos alternar as carreiras de meio ponto com aumentos e a carreira de ponto baixo sem aumentos. A quantidade de carreiras é que vai determinar o tamanho da sua gola. Então, agora eu vou tecer alternando essas carreiras até atingir a medida desejada da gola.
Para a gola, eu teci o total de 6 centímetros de carreira, sendo 9 no total, 5 carreiras de ponto baixo e 4 carreiras de meio ponto. Finalizada a gola, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora, como forma de acabamento, todos os fiozinhos de arremate você vai esconder para o lado avesso, passando por entre os pontos. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!